Começamos? Esqueci. Eu acredito que sim. Bom, então, uma boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma grande iniciativa da UNAMA, Universidade da Amazônia, e do Iberojur, Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, né? Estamos todos aqui irmanados no propósito de participar do primeiro Congresso Internacional Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, o primeiro CONISAF, evento presencial e online que ocorre no dia de hoje, iniciando suas atividades, né, no dia de ontem e concluindo no dia de hoje, né, em sua forma tanto presencial quanto online. Meu nome é Ricardo Maurício Freire Soares, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia e tenho aqui a honra de contar com a presença do professor Dr. Cássio Guimarães Chay, da Universidade Federal do Maranhão e também da Faculdade de Vitória. Uma honra, professor, participar dessa moderação, né, ao lado de Vossa Excelência. Também estava prevista a participação do professor Dr. Frederico de Oliveira, da UNAMA, mas acredito que, por força de outras demandas, ele não está aqui presente nesse momento, sem prejuízo dele poder também adentrar nessa sala. E estaremos juntos tratando o painel 5, Rupturas Paradigmáticas em Geopolítica, Governança, Tecnologias e Desenvolvimento de Direitos Fundamentais. Eu cumprimento aqui os colegas presentes, professores, pesquisadores, professor Ricardo Chacur, professora Daniela Pinheiro, a doutora Cláudia Ribeiro Pereira Nunes, doutora Solange Ribeiro, doutor Pedro Penha, doutora Larissa Lauane, doutora Mariana Almeida, doutora Fabiana Brian, a doutora Nikeli Raulino, e também o doutor Davi Nogueira Soares. Eu passo, desde já, a palavra ao professor doutor Cássio Chay para a apresentação, né, do painel e também o desenvolvimento das nossas atividades. Boa tarde, meu colega e amigo, professor Dr. Ricardo, pesquisadoras e pesquisadores. Sem mais delongas, agradecendo a generosa acolhida do Iberojur, da UNAMA, do professor Ricardo e da participação de todas e todos, precisamos definir somente alguns ajustes para a realização deste grupo de trabalho. Nós temos 8 trabalhos submetidos e aprovados. Então, dos que encaminharam as apresentações, Mariana Almeida de Souza, que já verificamos que se encontra aqui na sala, Fabiana Franco Cebrian e Cíntia Obladen, Rafael Ribeiro Gonçalves, seu indago se encontra aqui na sala, Rafael Ribeiro e Cláudia Pereira. Davi Nogueira Soares, Marisa Rios, Pedro Penha com 2 trabalhos e Ricardo Chacur. Então, eu acredito que nós podemos fazer 2 blocos, não é isso, professor Ricardo? Nós temos até às 5 horas para realizar essa atividade? Até que horas? Não, professor, nós temos até as... deixa eu conferir aqui, às 17h40. 17h40. Eu tenho, enfim, uma limitação, mas até às 17 horas estarei convosco, mas os colegas têm até às 17h40. Nós temos até aqui, professor, uma sugestão de ordem de apresentação, né? Perfeito. Se o senhor gostaria de segui-la, enfim. Vamos adiante. Da forma como o meu amigo dispuser, está perfeito.
Só estabelecendo aí o período para cada um, já que a gente tem a limitação de tempo, talvez 6 minutos e 1 minuto de prorrogação, se for necessário. Até agora Perfeito, temos perfeito. 7 trabalhos confirmados aqui, 7 vezes 7, 49, a gente alcança aí o seu horário e a gente finaliza também às 5h40, não é isso? Perfeito. Bom, Maravilha. então, perfeito, professor, agradecendo, né, a sua condução, a sua acolhida. Eu vou, então, convidar, não é? Não sei se já está na sala, o professor pesquisador, professor Pedro Oliveira Penha Neto. Ele se encontra na Universidade de Lisboa, de Portugal. Olá, boa Pronto. tarde. Por favor, passa a palavra à Vossa Senhoria, doutor Pedro, com a palavra. Perfeito, já posso iniciar a apresentação ou eu posso colocar o PowerPoint, algo do tipo? Como preferir, professor, Ok, muito como obrigado. quiser. Um segundinho, então. Foi Só não. escolher o PowerPoint. Creio que vocês podem ver bem agora. Só um segundinho. Sim, está muito bom, estamos vendo. Ok, modo apresentação. Ok, antes de mais nada, muito obrigado por me receber nesse evento. É um prazer poder apresentar. Hoje eu vou apresentar 2 artigos, eles meio que se relacionam entre si, mas eu vou tentar seguir uma ordem cronológica. Eu sou Pedro Penha, eu sou mestrando da Universidade de Lisboa, aqui em Portugal. Então, o primeiro artigo eu tento tratar dos elementos da natureza como sujeitos de direito, em especial os corpos d'água, porque eu acho que é o mais relevante e o que tem dando mais visibilidade no aspecto internacional. Antes de mais nada, eu gostaria de introduzir brevemente o direito internacional do meio ambiente, com alguns dos seus aspectos básicos. O primeiro e mais óbvio, que ele é internacional, ele é global. Ele permite a participação democrática dos países que são signatários dos acordos e tratados internacionais. Ele visa preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ele tem como seu nascedouro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de Estocolmo de 1972, no qual dá para se destacar 2 princípios básicos, que o princípio 21, que prevê que a exploração dos recursos naturais pelos estados deve respeitar as fronteiras, e o princípio 22, que prevê a coordenação internacional, a responsabilidade e a compensação dos danos ambientais. Esse momento é que surge o direito ambiental internacional como um direito autônomo, separado do direito internacional e do direito administrativo. Além dessas, nós temos a Convenção Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Nairobi, que aconteceu 10 anos depois, com o relatório Nosso Futuro Comum, muito importante também, onde nasce a ideia do desenvolvimento sustentável, da economia que deve crescer, respeitando o meio ambiente no geral. Em seguida, nós temos a Conferência das Nações Unidas com o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, famosa, no qual nós temos como principal documento a Agenda 21. Ainda em 97, nós temos o Protocolo de Kyoto, que visa controlar a emissão dos gases do efeito estufa, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2002, em Joanesburgo, que avaliou os efeitos da Agenda 21, que haviam sido previstos na Rio 92, e como os objetivos estavam sendo cumpridos e como eles poderiam voltar a ser cumpridos no futuro. E, por fim, nós teríamos a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012, que prevê o desenvolvimento de uma economia verde e o desenvolvimento sustentável. No segundo tópico, os documentos internacionais que eu acabei de abordar, eu gostaria de abordar a natureza como sujeito de direito e as diversas visões filosóficas sobre o assunto. A primeira e a mais clássica é o antropocentrismo, no qual a natureza é vista como um mero meio de obtenção de recursos, então é livremente explorada. Posteriormente, nós temos o antropocentrismo mitigado, no qual a natureza é preservada mais apenas para garantir a manutenção da existência humana. Como consequência disso, nós tivemos visivelmente o esgotamento de recursos naturais, a destruição do ecossistema, a contaminação ambiental em larga escala e a liquidação da biodiversidade.
Assim fez surgir novos paradigmas, dentre eles nós temos o biocentrismo, no qual a natureza é protegida pela existência de vida. Então, apesar de ainda ser uma proteção indireta, ainda é uma proteção. E no ecocentrismo, que é protegido em si os elementos que compõem a natureza, como rios, montanhas, lagos, florestas, corpos d'água no geral. Essa corrente que eu achei mais interessante, e nisso que vem os direitos da natureza, está escrito aqui errado, Rights of Nature, de Roderick Nash, que ele publicou esse livro em 89. Com isso, nós temos a Constituição Equatoriana, que colocou em prática essas ideias em 2008, com os direitos da natureza, que traz a ideia do bem viver, o desenvolvimento integrado, e passa a enxergar a natureza como um sujeito de direitos, e lhe dá o nome de Pachamama. O mesmo acontece com a lei boliviana da Terra-mãe de 2010, que traz a Mãe Terra como um sujeito de direito e passa a ter uma série de direitos fundamentais elencados, que eu iria falar, mas acho que pelo tempo já não dá mais tempo. Mas entre eles tem a vida, a diversidade da vida, ao equilíbrio, a restauração, a preservação da água e a manutenção de um ar puro. Nisso, tem-se o interesse desses dois estados, principalmente do novo constitucionalismo latino-americano, na proteção das águas. Então, esses novos modelos vêm a tentar resolver o problema, e um dos recursos mais necessários e urgentes é a água em si, a manutenção da água, que é um recurso que vem se tornando cada vez mais escasso, e principalmente com o crescimento populacional e com o desenvolvimento econômico feito de maneira desorganizada. Assim, faz necessário observar como funciona a cooperação internacional no combate ao desperdício da água e da poluição no geral. Visto que a água é um elemento transfronteiriço e, e há necessidade de comparação internacional entre os diversos países. Assim, nós temos a Conferência Internacional da Água e Meio Ambiente de 1992 em Dublin, que traz algumas estratégias fundamentais de avaliação, desenvolvimento e gerenciamento de água potável. Temos a Conferência Ministerial de Água Potável e Saneamento de Noordwijk, Holanda, em 1994, com a gestão de recursos hídricos com base na Agenda 21, que já tinha sido exposta na Rio 92. Posteriormente, temos a Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento Sustentável de 98, da própria Unesco, que dá o reconhecimento da água como elemento fundamental na manutenção da vida e a importância de investimentos públicos e privados na gestão hídrica. Posteriormente, tivemos a Conferência Internacional da Água de 2001, em Bonn, na Alemanha, que trouxe a questão da segurança hídrica e a gestão sustentável como um dos requisitos fundamentais do desenvolvimento sociocultural e econômico. Além dessas decisões internacionais, nós tivemos algumas decisões julgadas na América Latina, novamente, em especial o caso do rio Vilcabamba, no Equador, e do caso do rio Atrato, na Colômbia. Ambos foram considerados sujeitos de direito por meio de uma decisão judicial, porque foi visto como a maneira mais efetiva de se garantir a manutenção da água, do meio ambiente e do ecossistema. Como conclusão, diante da longa evolução que teve o direito ambiental na sua área internacional, tivemos o surgimento de um novo constitucionalismo latino-americano que passou a trazer esses elementos como sujeitos de direito como forma de garantir a proteção e o desenvolvimento ecologicamente equilibrado do meio ambiente. Creio que é tudo. Muito obrigado. Eu já inicio agora o segundo artigo ou eu dou espaço para outra pessoa? Sim, Pedro, por favor, agora peço que a exposição desse seja mais concisa. Me perdoe, mas é por conta da limitação. Eu pensei que eu teria 10 minutos, não sei se então vou agilizar um pouquinho mais. Pronto, mas fique à vontade. Ok, new share, um segundinho só. Não estou conseguindo encontrar. Estranho. Não estou conseguindo. Consegui mudar o slide? Não. Não, ok. Perdão. Stop sharing. Só um segundinho. É um problema que eu tenho disso. Sem problema. Enquanto você Pronto. procura, Pedro, eu Acho que queria deu só certo. dizer que o próximo é o
próximo é a colega Fabiana, viu? Faraco Sebriano. E Cíntia Obladem de Almendra Freitas. Mas pronto, já abriu, Pedro, lhe passa a palavra. Obrigado. Então, continuando naquela mesma temática que é do direito internacional do meio ambiente do Rio Atrato, eu fiz uma análise da sentença T 622 de 2016 do Rio Atrato, que foi revolucionária ao considerar como sujeito de direito. Então, rapidamente, o Rio Atrato é um dos rios mais importantes do país, sendo o maior e um dos mais navegáveis, tendo uma grande diversidade biocultural, especialmente nessa região do departamento do Choco. Algumas imagens têm, mais uma vez, uma biodiversidade imensa e uma diversidade social e cultural também imensa, com populações nativas, indígenas e afrocolombianas no local. Os antecedentes, o problema que iniciou a ação foi a mineração em larga escala ilegal. Antes já havia um modelo de mineração artesanal, mas ele foi substituído com o tempo por um modelo de mineração em larga escala que começou a causar uma série de danos ambientais e as sociedades que viviam no local resolveram ativar a Corte Constitucional com o intuito de garantir que se fizesse valer os princípios constitucionais de proteção do meio ambiente. A Constituição Ecológica de Biodiversidade. Então, eu já fiz a abordagem antropocêntrica, e um dos fundamentos da demanda era a defesa dos direitos bioculturais da população local, e no qual foi abordado, entre outros, várias convenções da ONU, principalmente sobre as questões indígenas. Foi também aplicado vários princípios do direito ambiental, como o princípio da prevenção, o princípio da precaução. E quanto à decisão, foi determinado que houve de fato violação ao direito à saúde e à vida das pessoas, porque várias crianças morreram, e além de dezenas terem ficado feridas, enfermas, doentes. Também houve violação do direito e à segurança alimentar da população, violação do direito à cultura e ao território, porque as populações nativas não podiam mais realizar seus hábitos culturais de maneira comum, como faziam antes, além do próprio meio ambiente em si, que foi o caso. No caso da decisão, foi determinado que houve uma interdependência entre a população e o rio, então o rio não seria apenas um mero recurso, mas um elemento que devia ser protegido como um sujeito e que a população fazia parte desse elemento também. Então não só entraria os direitos humanos como um direito novo, que seria o direito à natureza, e também que deveria ser tratado, entre outras coisas, os próprios tratados internacionais que a Colômbia assinou e que deveria manter nesse momento. Como consequência, houve uma maior efetivação da proteção do rio, foi formado um grupo de representantes e tutores do rio, uma comissão que foi responsável por isso, e iniciou-se um processo de descontaminação e um plano de erradicação mineral, de mineração ilegal na região do Choco. Um pedaço da sentença, e eu creio que é isso. Atualmente ele está em processo de recuperação, então a sentença em si e essa nova visão ecocêntrica acabou por gerar, de fato, um desenvolvimento na proteção ambiental, ainda que haja algumas críticas que muita gente acha que não foi tão relevante assim considerar o Rio como uma pessoa jurídica. E é isso, tentei correr o máximo que deu. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Pedro Penha. Parabenizo pelas brilhantes exposições, pelas temáticas também muito pertinentes, né, ao nosso painel. E ato contínuo, eu convido as colegas Fabiana Faraco Sebrian e Cíntia Obladem de Almendra Freitas, aqui representando a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para a apresentação do seu trabalho. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer dividir conhecimento aqui com vocês na tarde de hoje. Eu gostaria de compartilhar alguns slides com vocês, então só um instante.
Gostaria de saber se vocês conseguem visualizar a minha tela. Conseguimos, doutora. Então, muito bem, está ótimo. Bom, o título do meu trabalho é mais direcionado para o contexto tecnológico, né, do GT que eu me inscrevi, e ele trata da aplicação da ética by design em redes adversárias generativas na proteção da autonomia humana. Esse trabalho, o artigo foi desenvolvido por mim em conjunto com a professora doutora Cíntia Obladen de Almeida Freitas, que atualmente ela é professora permanente e coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da PUC Paraná. Infelizmente, por motivos maiores, ela não pôde estar presente na tarde de hoje, então eu darei continuidade à apresentação. Bom, inicialmente eu coloquei aqui um slide que eu mostro de forma sucinta que primeiro foi detectado um problema em relação a essa capacidade de geração de dados sintéticos de redes adversárias, e que essa sofisticação das redes, ela começa a permitir que somente a própria rede neural saiba diferenciar o que vem a ser real e o que vem a ser sintético. Diante desse problema, foi proposto o método hipotético dedutivo, com pesquisa bibliográfica e documental, para procurar responder a seguinte pergunta: se seria possível proteger a autonomia humana diante do uso e disseminação de dados sintéticos gerados por tais redes. E como hipótese foi testada a aplicação da ética by design para a proteção da autonomia humana. Então, inicialmente, só para contextualizar aqui, eu trouxe a definição de inteligência artificial estudada pelo Russell Novig, deixando bem claro que não existe um consenso sobre a definição de inteligência artificial até o momento. Inclusive, os autores, eles trazem 4 categorias para a definição de inteligência artificial, que pode ser resumido nesse conceito que eu apresento aqui para vocês, como um ramo da ciência da computação, que se preocupa em reproduzir em uma máquina a capacidade humana de raciocinar, perceber, aprender, tomar decisões e resolver problemas. Consequentemente, alcançamos aqui as redes adversárias generativas. Deu um probleminha aqui, me desculpe, travou meu computador. Bom, a rede adversária generativa, dentro da inteligência artificial, ela se encontra junto com a questão da inteligência artificial generativa. Inclusive, existe muita confusão entre o termo inteligência artificial generativa e as redes adversárias generativas. Então, começa ali pelo aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ele é uma das sub-áreas da inteligência artificial que utiliza algoritmos para analisar dados e aprender padrões a partir desses dados. Dentro do aprendizado de máquina, a gente pode encontrar uma técnica chamada Deep Learning. Esse Deep Learning, ele utiliza várias camadas, né, de redes neurais artificiais para aprender a partir de dados complexos e gerar também novos dados. Com isso, generativas, como um dos grandes exemplos de redes generativas, né, de inteligência artificial generativa, e ela foi introduzida no ano de 2014. Então, vejam, nós estamos em 2023, é um desenvolvimento recente que já produz um grande impacto na sociedade. Então, a estrutura básica dessa rede adversária generativa, ela consiste em 2 modelos de redes neurais profundas. Um que é chamado de gerador e outro que é chamado de discriminador. E eles são considerados jogadores adversários. E a recompensa de cada um é a perda do outro jogador. Então, isso funciona da seguinte forma: no processo de treinamento dessa rede,
o gerador ele é responsável por aprender e gerar amostras que se assemelhem aos dados de treinamento, enquanto o discriminador ele faz uma inspeção nessas amostras e ele tenta determinar se elas são verdadeiras ou falsas. Paralelamente a esse processo, o gerador ele vai tentando mais realísticas para enganar se essas imagens geradas sinteticamente são verdadeiras. Então, neste caso, o sistema encontra o equilíbrio de Nash. Ele é alcançado quando o gerador produz amostras que são indistinguíveis das reais. E o discriminador, neste caso, ele não consegue mais melhorar a sua capacidade de distinção entre elas. Isso cria um ponto de equilíbrio nessa rede neural, em que ela passa a ser considerada treinada e as amostras que foram geradas são boas o suficientes para serem usadas em aplicações práticas. Porém, dentre as aplicações que existem, está aqui a geração de dados sintéticos, que podem incluir imagens de paisagens, objetos, arte, fala, música, rostos. Inclusive, eu trago aqui um exemplo de um rosto, de uma face de uma pessoa que não existe. Então, ela foi gerada sinteticamente pela inteligência artificial. E uma segunda aplicação que tem sido dada é o balanceamento de bases de dados. Por quê? Porque existem muitas bases de dados que podem apresentar desbalanceamentos. Por exemplo, uma base de dados que contém majoritariamente rostos de pessoas da etnia branca, em detrimento de outras etnias. Então, essa rede adversária poderia ser utilizada para gerar sinteticamente pessoas de outras etnias para tentar fazer o balanceamento dessa rede. Então, quais são os riscos dessa condição? É que, ao mesmo tempo que ela pode ser usada para gerar esse balanceamento, ela pode promover um desbalanceamento, porque, em muitos casos, essa rede ainda apresenta problemas que ela consegue gerar um subconjunto de imagens sintéticas realistas que ignora a diversidade de exemplos reais. Então, por mais que você utilize ali um grande conjunto de dados do mundo real, ao ela fazer sinteticamente a geração dessas imagens, ela acaba escolhendo um determinado subconjunto do que foi apresentado e começa a gerar somente a partir deste subconjunto. E com isso, acontece um outro problema, que distancia o real do sintético em relação ao humano, porque apenas 90% das imagens sintéticas, elas não são, 90% das imagens, elas não conseguem ser reconhecidas por pessoas comuns, e apenas 50% são reconhecidas por fotógrafos experientes, por exemplo. Isso, no caso, o fotógrafo não está olhando a imagem a olho nu, ele utiliza tecnologias para conseguir ampliar e tentar encontrar defeitos para verificar se aquela imagem é real ou sintética. Então, a gente já começa aqui a verificar as questões que tangem a autonomia humana. Bem recentemente saiu esse projeto de lei, né, o 2338 de 2003, né, que trata sobre o uso da inteligência artificial, e eu recortei aqui alguns dos princípios que estão nesse projeto de lei, que ele é derivado do grande relatório da Comissão de Juristas que trata sobre o tema. Então, observem que, dentre os princípios, tem autodeterminação, liberdade de decisão e escolha, não discriminação, transparência, explicabilidade, inteligibilidade, auditabilidade. Então, todas são condições que, conforme eu apresentei a rede neural GAN, né, a rede adversária generativa, ela ainda não possui isso em sua formulação, levando, inclusive, o indivíduo a ver uma imagem sintética que não existe e acreditar que essa imagem é real. Então, em virtude dessa provável disseminação
disseminação de imagens em rede, de modo que, com o passar dos anos, será possível haver mais imagens e vídeos sintéticos do que originais, que isso vai gerar um grande problema do senso do eu, né, da pessoa, do reconhecimento dela enquanto pessoa e do discernimento dela em relação ao mundo digital. Alguns autores estão começando a levantar questões sobre a implementação da ética by design. A ética by design, ela passa por vários estágios. Então, ela passa pela ética dos dados, ética dos algoritmos, ética dos desenvolvedores, de modo a tentar suprir essa lacuna que existe entre a teoria e a prática. Então, pretende-se incorporar considerações éticas no design das tecnologias, desde a sua concepção. Nisso, dentro de uma abordagem proativa, para evitar que esses problemas de desbalanceamento e de confusão que o indivíduo pode ter ocorram, e isso passará a ocorrer provavelmente cada vez mais. Então, já encerrando aqui minha apresentação, eu gostaria de frisar que muitas vezes quando a gente fala em inteligência artificial, abordamos muito a questão do uso malicioso, tanto dos dados sintéticos quanto o mau uso da inteligência artificial. Aqui, neste caso, eu estou abordando por um outro ponto de vista, pelo excesso de geração e disseminação desses dados sintéticos. Esse excesso também poderá promover desequilíbrios. Então, nesse contexto, é importante que a sociedade esteja consciente desses efeitos, dessa disseminação desses dados sintéticos e que medidas sejam adotadas nesse sentido. Então, respondendo a minha pergunta do método hipotético dedutivo, é possível, sim, né, utilizar a ética by design para a proteção da autonomia humana, porém, seria necessário o desenvolvimento de uma abordagem voltada para esse tipo de redes adversárias neurais, de modo que isso fosse implementado. Eu coloquei ali que tem um gerador e tem a outra rede que fiscaliza essa geração, de modo que isso estivesse ali, que a própria rede neural ela pudesse se auto-aprimorar, no sentido de que ela embutisse, mediante a intervenção humana, critérios éticos para fazer essa distinção e informar a sociedade sobre essa geração e produção de dados sintéticos. Aproveito para agradecer e obrigado pela atenção de todos. Maravilha. Obrigado, Fabiana. Dando prosseguimento, teremos agora a participação do colega do Mato Grosso, Davi Nogueira Soares, com o trabalho Litígios Climáticos e Direitos Fundamentais, considerações acerca dos riscos ambientais no Pantanal Mato Grossense. Eu vou pedir encarecidamente atenção ao tempo, e quando tiver faltando 1 minuto para a apresentação, completando os 7 minutos, eu vou fazer um sinal aqui com o emoji, ok? Meu amigo tem a palavra, Davi. Boa tarde a todos, obrigado. Eu vou aqui fazer o compartilhamento da tela só para já poder iniciar o trabalho. Só um momentinho. Estão todos vendo a minha tela? Sim, professor. Bom, então vou iniciar aqui, já cumprimentando a todos os colegas e me apresentando também. Meu nome é Davi Nogueira Soares, eu sou graduando de Direito da UFMT, e esse meu trabalho, como já foi falado, ele tem por título Litígios Climáticos e Direitos Fundamentais, que são as considerações acerca dos riscos ambientais no Pantanal Mato Grossense. Então, assim, de maneira geral, eu vou trazer aqui um conceito de sociedade de risco, porque nós atualmente vivemos nessa sociedade que se torna realmente difícil e, às vezes, até impossível prever os efeitos e as consequências do nosso modo de produção em massa. Sendo necessário, então, aqui uma nova abordagem na interpretação dos direitos fundamentais e também na compreensão de como efetivá-los, levando em conta, principalmente, as particularidades do atual contexto global, especialmente na urgência de proteção do meio ambiente. Então, nesse sentido, um conceito que eu vou trazer aqui também e vou abordar bastante são os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, que é o IPCC, que foi criado em 1988 pela ONU, em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial.
Então, ele tem o objetivo de fornecer as avaliações científicas regulares sobre a mudança climática e também as suas implicações em possíveis riscos futuros, além de propor também opções de adaptação e mitigação para os formuladores de políticas. Atualmente, o IPCC ele tem 195 países membros, incluindo o Brasil. E, recentemente, agora em março desse ano, foi lançado o 6º relatório do IPCC, que é o último volume de um trabalho de 8 anos, num grande corpo científico, sendo um dos mais confiáveis do mundo sobre mudanças climáticas. E quando se trata desse tema, e do papel do Brasil também no contexto internacional, a atenção ela tem sido principalmente dirigida para a Amazônia e também, mais recentemente, para o Cerrado, em função, né, do contexto do agronegócio e também da vasta supressão de vegetação nativa. No entanto, a gente não pode esquecer, como traz aqui a conceituação do professor Aziz, que entre o Cerrado e a Amazônia está localizado o Pantanal. E embora o IPCC ele não traga aqui expressamente sobre esse bioma, não significa que as mudanças climáticas elas não estejam presentes e não sejam observadas no Pantanal. Muito ao contrário. Isso porque a região ela tem sido largamente afetada pelas mudanças climáticas, especialmente pelas queimadas e desmatamento. Segundo até mesmo o Instituto de Pesquisa Espacial, as queimadas na região do Pantanal brasileiro aumentaram em 210% somente em 2020, quando é comparado ao ano anterior de 2019. Nesses últimos anos, então, os incêndios na região do Pantanal, eles destruíram cerca de 4 milhões de hectares, que é uma região equivalente ao tamanho da Bélgica. Só para a gente ter uma ideia. Só no território do Mato Grosso do Sul, 1,7 milhão de hectares virou cinzas. No Mato Grosso, que é meu estado, a destruição foi maior, quase 2,2 milhões de hectares. Em razão disso, os litígios climáticos eles vêm ganhando destaque no cenário nacional e internacional, e como uma forma de responsabilizar as empresas e governos pelos danos causados ao meio ambiente. Então, o problema aqui que eu trago, que é o objeto do meu trabalho, é fazer aqui o seguinte questionamento, né? Como as mudanças climáticas têm afetado o Pantanal mato-grossense. E, nesse sentido, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 743, foi ajuizado em 2020 pelo Partido Rede de Sustentabilidade. Ele assume uma relevância ímpar na medida que busca proteger o Pantanal e seus ecossistemas, garantindo, então, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, assim, de maneira mais sintética, meus objetivos aqui, que é uma pesquisa que eu estou fazendo e está em andamento, é analisar as mudanças no clima da região pantaneira, verificar os riscos neste bioma, elencar as principais pesquisas científicas, né, sobretudo do IPCC, e também discutir acerca da DPF número 743, quanto aos danos principalmente enfrentados no Pantanal, que essa é uma ação que também envolve a região da Amazônia. Então, a metodologia que eu vou utilizar aqui é a hipotética dedutiva, também vai ser feito um levantamento jurisprudencial e uma revisão bibliográfica. E já partindo aqui para a conclusão, sob uma perspectiva jurídica, é negável que o relatório do IPCC ele vai trazer repercussões práticas imediatas nos processos judiciais, relacionados às mudanças climáticas, tanto nos já em andamento quanto nos futuros. Como destaque para um ponto específico, o fortalecimento da aplicação dos princípios da precaução e prevenção pelos juízes, com base nas evidências científicas destacadas, especialmente aquelas que alertam para os riscos iminentes de desastres e catástrofes nos próximos anos. Portanto, apesar de apresentar informações preocupantes, o relatório traz um realismo e seriedade que serão fundamentais para as decisões tomadas não somente pelos agentes responsáveis por elaborar e implementar políticas públicas, mas, em particular, pelos magistrados nos litígios climáticos. Então, eles poderão ter à disposição fundamentos científicos mais robustos e minuciosos para determinar e definir os fatos que serão considerados nas suas decisões e votos, levando em conta tanto as normas constitucionais e infraconstitucionais quanto os precedentes relacionados ao clima. Eu fiz aqui uma apresentação mais sucinta, né, do que é o meu trabalho. Então, assim, para se ter mais uma ideia, foi assim, buscando também não ultrapassar muito tempo. Então, eu quero agradecer assim, a oportunidade, principalmente ao Iberojura por esse espaço, ao UNAMA, todos os organizadores do CUNISAF e também a minha universidade, o UFMT. É isso. Maravilha, Davi. Ainda lhe restava 1 minuto para a sua apresentação. Mas, posteriormente, a gente vai fazer alguns comentários a título de contribuição e, desde já,
parabenizando você na graduação, ocupando esse espaço aqui com todos nós. Vou passar a palavra, Obrigado. então, ao meu querido professor Ricardo. Muito obrigado, meu caro professor Cássio Chay. Agradeço também ao colega Davi pela apresentação, também muito instigante. E, sem maiores delongas, eu tenho a honra de passar a palavra ao colega Rafael Ribeiro Gonçalves e à colega Cláudia Pereira Nunes, que representam aqui o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, bem como a Universidade Federal do Amazonas. Com a palavra, os colegas. Rafael e a colega Cláudia. Conseguem nos ouvir? O áudio está fechado. Cláudia, por gentileza. O tema é desmatamento da Amazônia versus soja vendida aos BRICS. Tema realmente bem atual, muito também pertinente. Diz que não pode ter som. Estranho. Esperamos a ordem, chamamos o próximo, enquanto ela consegue ajustar. Vamos então passar ao próximo colega. Eu vou pedir, Cláudia, que você busque aí algum tipo de apoio, porque não há nenhuma limitação, não. Pelo menos da nossa parte aqui, para que vocês tenham voz. Eu peço que você procure aí um melhor posicionamento com relação a essa questão técnica. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à colega Mariana Almeida de Souza, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Está presente? Sim, consegue me ouvir? Sim, querida. Muito obrigado. E eu passo, então, a palavra para as suas considerações. Ok, vou compartilhar a tela. Ah, tem que fechar a tela do anterior. Tá falando aqui para mim. Cláudia, por gentileza, feche aí a tela que foi compartilhada, para que a colega Mariana possa fazer a sua apresentação. Foi não. Cláudia, conseguiu? Acho Agora que foi sim. agora. Agora foi. Bom, meu nome é Mariana, eu sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação em meio ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse trabalho é uma parte, né, da minha tese, né, que é que eu estou denominando de turismo de base comunitária como garantia de direito às populações tradicionais da Baía da Ilha Grande. Para quem não conhece, a Baía da Ilha Grande fica no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no sul do estado, e contempla os municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Essa região foi povoada por populações tradicionais, indígenas, quilombolas e caiçaras, e durante a década de 70, mais especificamente durante o projeto de desenvolvimento do governo militar, esse território sofreu algumas alterações, principalmente com a construção da BR-101, né? Com a facilidade de acesso, a gente teve uma forte especulação imobiliária e um turismo predatório também. E aí, com essas pressões sobre o território, ao mesmo tempo foram criadas diferentes unidades de conservação. Então, essas populações passaram a conviver com o turismo e com as unidades de conservação, mais a especulação imobiliária, né? E toda a contradição que envolve essas relações. Então, as unidades de conservação, ao mesmo tempo que protegiam essas populações do turismo predatório, elas também ameaçavam seus modos de viver
foram proibidos, em algumas localidades, eles foram proibidos de pescar, caçar, de praticar agricultura, que eram atividades de renda e subsistência, ameaçaram a posse da terra, e alguns até precisaram migrar da ilha para o continente, por exemplo, e virar mão de obra barata, né, sem ter uma capacitação técnica. Em contrapartida, outros tiveram que se reinventar e com contato com as pessoas de fora, né, trazida pelo turismo, isso acendeu a questão gritante que foi do reconhecimento identitário. E aí, por exemplo, o termo caiçara, que é o que eu vou trabalhar aqui especificamente, ele deixou de ser um termo pejorativo e passou a ser uma bandeira de luta pela permanência no território, né? Mais recentemente, em 2019, o governo de Jair Bolsonaro, Paraty e Ilha Grande receberam um título de Patrimônio da Humanidade da Unesco, dentro de uma categoria chamada Sítio Misto. Isso significa que foram consideradas duas questões para reconhecimento desse título, né? Que foi a questão ambiental e a questão cultural, que diz especificamente respeito a essa relação das comunidades tradicionais com o ambiente. Ao mesmo tempo, o mesmo governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarava abertamente que tinha um projeto turístico aqui para a Baía da Ilha Grande, que foi popularmente denominado Projeto Cancún, porque ele declarava que desejava tornar Angra dos Reis a Cancún brasileira. Esse projeto consistia em ceder áreas inalienáveis à iniciativa privada para construção de complexos hoteleiros, cassinos, resorts, para liberação de pesca subaquática em áreas protegidas, e para isso ele declarava o desejo de suprimir a Estação Ecológica de Tamoios, que é uma unidade de conservação de proteção integral que contempla apenas 6% da Baía da Ilha Grande. E a justificativa era de que a estação atrapalhava o desenvolvimento do turismo na região. Bom, a metodologia usada foi análise bibliográfica, análise documental e observação participante. E as conclusões que a gente pôde tirar foi de que o projeto Cancún ele se assemelha muito a outros projetos que já foram sugeridos ao longo desde a década de 70, quando o turismo chegou aqui, até hoje. Todos esses projetos de um turismo elitista, segregador, né? E que colocava a população local como uma mão de obra terceirizada. O trabalho da Irene Ribeiro, que eu cito aqui, é um trabalho muito importante, que ele fala sobre as contradições entre o público, o privado e o comum. Lutas pelo direito à praia contra processos de privatização em Angra dos Reis. E aí a gente mostra na pesquisa que a população, assim, né, informalmente declarava que acreditava que poderia frequentar os cassinos, os resorts que o Projeto Cancún prometia. E, na realidade, o trabalho da Irene mostra que, na verdade, a população local consegue frequentar menos de 10% das praias balneáveis do município. Estão todas elas, o restante, privatizadas por condomínios, resorts, e, usina nuclear, outras atividades, né? O professor Elimar Nascimento, do Laboratório de Estudos de Turismo Sustentável da UNB, em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, comentou que o turismo glamourizado e artificial, como tem sido proposto aqui, ele já existe em outros lugares do mundo, ele não é nenhuma novidade, e que a tendência atual seria de um turismo de imersão cultural, né? No caminho oposto. E a solução para ele seria fornecer infraestrutura adequada e integrada ao ecossistema local. Aqui na região, a gente já tem alguns casos de turismo de base comunitária, e o turismo de base comunitária ele se apresenta como uma alternativa e um enfrentamento a esse modelo hegemônico de turismo. Ele promove fonte de renda para essa população, autonomia, organização, e ainda trouxe essa questão do reconhecimento identitário, né? E o reconhecimento identitário está diretamente ligado na luta pela garantia de direitos, como a permanência no território, né? Então, eu finalizo dizendo que, estando o poder público a serviço da população, a melhor via seria, então, a de criar condições e apoiar as iniciativas locais.
Eu coloquei aqui uma foto da Praia do Aventureiro, que é um local da Ilha Grande em que já acontece o turismo de base comunitária. A própria população ela é responsável pelo deslocamento dos turistas do continente para a ilha. Eles oferecem refeição, camping nos quintais das casas, e eles são completamente autônomos, né? E é isso. Bom, muito obrigado, minha cara Mariana Almeida. Agradeço pela sua apresentação, dentro do limite que estabelecemos. Peço que permaneça para que a gente possa dar prosseguimento também aos debates. Eu devolvo a palavra ao professor Cássio Chagas. Mariana, de imediato chamando a colega Cláudia, que conseguiu fazer o ajuste do som. Cláudia, você tem a palavra. Sim, eu consegui fazer o ajuste do som. O trabalho que eu vou apresentar é do Rafael. Eu orientei esse trabalho. O Rafael Gonçalves, ele é membro do BRICS Youth. Todo mundo que está na França e tem algum interesse com relação a BRICS participa desse grupo de debate, é como se fosse um fórum. O trabalho dele é verificar se o desmatamento da Amazônia, por acaso, tem algum tipo de contato ou uma causa vinculada à soja. Então, o que ele busca? A problemática dele é saber se a produção e exportação da soja entre o Brasil e os membros do BRIC, aí estamos dizendo diretamente a China, que adquire mais de 50% da produção, 32% da produção, e, em consecutivo, a Índia. E, aproveitando o contexto de uma guerra ao lado, porque ele agora está fazendo um Erasmo na França, justamente essa ambiguidade no comércio exterior da crise ambiental. Os objetivos do trabalho dele eram justamente investigar essa expansão da soja na Amazônia Legal, se acaso a moratória da soja era suficiente para impedir uma prática lesiva. Depois ele analisa o papel dos BRICS dentro da balança comercial e chega à conclusão que, infelizmente, somos extremamente dependentes, e a identificação dessa situação no contexto. O que ele fez, primeiramente? Ele foi diretamente à Universidade de Maryland, que é um ponto de contato onde todos os pesquisadores de relações internacionais buscam para encontrar dados fáticos de satélite, porque eles têm um projeto gigante, e consegue visualizar aí, vocês podem ver a lista amarelinha, tudo que está amarelo e vermelho é incêndio da floresta amazônica. Ou seja, a floresta amazônica tem os que eles chamam de 1h30 a menos de avião cortada. Isso acontece por diversos motivos, não é só por causa da soja. A pecuária tem muito a ver com isso, a madeira também, a mineração legal. Então, são vários fatores, mas o estudo dele foi especificamente com relação à expansão da soja. A expansão na soja, nessa gravura, é o amarelo. Ele tem 3 limitações na pesquisa. Ele tem uma limitação de amostra, porque ele só verifica o produto das commodities da soja. Ele só verifica os dados secundários de 2 locais, do COMISAT, do Ministério da Agricultura e Pecuária Brasileiro, e do GLAD, que é esse imenso projeto que existe na Universidade de Maryland. E, além disso, ele também tem uma limitação, porque o próprio escopo da pesquisa dele não soluciona todos os problemas, obviamente, que o desmatamento da Amazônia tem. O sumário do artigo dele foi dividido em 3 partes. Primeiro, ele mostra justamente o tipping point, que há uma discussão muito grande se nós já atingimos ou não a destruição maciça da floresta amazônica. Alguns dizem que sim, outros são mais positivos, dizem que não. O IPCC não tem certeza, e em todos os documentos que ele analisou, isso ficou muito claro que há uma dúvida realmente se a gente já chegou no tipping point.
ele também verifica que a moratória da soja é bastante benéfica e ela tem contido, porque poderia estar muito pior a floresta amazônica. Então, ela tem contido, sim, é uma ferramenta boa de trabalho de políticas públicas dentro do contexto da produção e exportação de soja, mas não é suficiente. O capítulo 2 dele, ele trabalha o papel do BRICS na balança comercial, e se nós somarmos todas as exportações que o Brasil faz ao BRICS, é o primeiro colocado. Se só computarmos a da China, China é o primeiro colocado, Estados Unidos é o segundo colocado. Então, de qualquer forma, estamos completamente amarrados ao BRICS. Agora, tem um detalhe técnico muito importante, que para vender qualquer tipo de produto agrícola para o BRICS, é necessário que o Brasil compre fertilizante, porque nós não temos os insumos necessários para fabricar os fertilizantes. E de onde se compra isso? Da Rússia, com ou sem guerra da Ucrânia. Se compra da Rússia, ponto final, porque não há como fazer de outra forma. Ele também, nesse ponto, analisa a balança comercial pelo Comexat, e ele analisa se nós estamos com essa situação de BRICS e guerra na Ucrânia, numa ruptura paradigmática geopolítica ou geoeconômica. Ao final, ele consegue verificar que não é uma ruptura paradigmática geopolítica pela própria contextualidade que ocorre pelo grau de vínculo econômico que possui o BRICS e a balança externa brasileira, e ele aponta que, sim, tem características mais aproximadas de geoeconomia, de uma ruptura paradigmática em geoeconomia, mas não tem todos os aspectos necessários para ser um enquadramento adequado dentro do contexto de relações internacionais. Depois, ele também verifica a situação de ambiguidade que o Brasil tem diante desse quadro econômico dependente e chega a algumas conclusões. Ele chega a 5 conclusões, mas, dado ao tempo, eu vou citar 2. Ele afirma que a produção e a exportação de soja entre o Brasil e o BRICS está encorajando abertamente o desmatamento da floresta amazônica, e, para isso, ele traz dados fáticos dos satélites e do Comexat. E a segunda consideração que ele tem é que, realmente, o Brasil está completamente amarrado a uma situação sem saída, está gargalhado. O Brasil, ele não é membro permanente do Conselho de Segurança, mas ele, durante os anos 2023, 2022 e 2023, tem assento até de presidência, ou seja, ele não pode negar qualquer tipo de prática de sanção contra a Rússia, dada ao infringimento das relações internacionais com a Ucrânia. Entretanto, o Brasil também não tem como dizer que não vai comprar fertilizantes da Rússia, que não vai adquirir outros bens da Rússia, e também que vai aceitar o pagamento dos contratos de exportação russos, independente dos Estados Unidos gostar ou não dessa situação. Então, é isso que se apresenta no momento, um Brasil completamente gargalado e uma dificuldade fática de conseguir se recuperar. Muito obrigada. Parabéns à colega Cláudia, que fez a apresentação da pesquisa em conjunto. É instigante. Só uma curiosidade que eu vou deixar aqui, a reflexão, é que também o Brasil teve superávit com a balança comercial com a Ucrânia. Então, um dos maiores parceiros em termos de insumos agrícolas é a Ucrânia, não é apenas a Rússia. De imediato, eu passo a palavra ao nosso querido colega Ricardo, para chamar o próximo trabalho. Muito obrigado, professor Cássio Chay. Eu tenho agora a honra de convidar a colega Marisa Rios e a colega Larissa Lauane Rodrigues Vieira, da Escola Superior Dom Helder Câmara e da Universidade Federal de Minas Gerais, para a apresentação do seu trabalho. Boa tarde, boa noite a vocês, a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Então tá bom, vou começar então.
Meu nome é Larissa Lauane, eu sou mestranda em Direito Internacional aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tive o prazer de construir esse texto conjuntamente com a professora Marisa Rios, que já trabalha nessa questão do direito ambiental já há muitos anos, de maneira mais prática. E no trabalho a gente tentou trabalhar dois conceitos que a gente considera importantes na perspectiva do direito ambiental, que seria a questão da decolonialidade e a questão do ecocentrismo. A metodologia que a gente utilizou é a qualitativa explicativa, o método ele é mais dedutivo mesmo, e o principal instrumento que a gente usou é a revisão bibliográfica e documental. Para contextualizar, a gente tem que destacar que nas últimas décadas tem ocorrido um esforço no que diz respeito à construção de legislações focadas nos direitos da natureza. No entanto, considerando do ponto de vista mais prático, há um caminho longo ainda a ser percorrido, não bastando apenas essa postificação do direito ambiental para garantir uma real proteção do meio ambiente. É claro que a gente não deixa de considerar a importância dos direitos ambientais como pertencentes ao rol dos direitos fundamentais. E como esse status do direito fundamental, né, auxilia o direito ambiental a ter uma maior relevância na perspectiva internacional, na perspectiva jurídica. Mas a gente também acredita que conceitos como a decolonialidade e o ecocentrismo, eles podem atuar como facilitadores da aplicação dos direitos ambientais no âmbito prático. Então, para falar sobre a importância, né, de considerar o conceito da decolonialidade nessa perspectiva ambiental, é importante a gente voltar um pouquinho de forma breve e falar um pouco sobre a colonialidade, sobre o colonialismo, né? Então, é essencial destacar que os sistemas colonialistas, de uma maneira conjunta, eles promoveram a exploração do indígena, do negro e do meio ambiente, sendo que algumas das consequências diretas dessa exploração durante o período colonial é exatamente a exploração desmedida das terras, né, das colônias, e do desmatamento. Então, depois desse período colonial, o desmantelamento ambiental, negro e indígena, ele acabou persistindo por meio de políticas que acabavam desumanizando, né, os indígenas e os negros, e também desconsiderando de forma total a importância da valorização do meio ambiente, fazendo com que muito dessa cultura de preservação do meio ambiente, que era tida como importante para grupos indígenas e grupos quilombolas, por exemplo, fosse perdida ao longo dessa construção da sociedade brasileira, né? Indo para essa questão colonial brasileira mesmo. E é evidente que essas percas culturais que foram ocorrendo, elas geraram desafios para a manutenção dos povos originários e também criando um Brasil com um modelo econômico e social que priorizava mais determinadas questões, indo para a economia e tudo mais, do que da natureza em si. Então, nesse sentido, mesmo depois que os países que eram colônias se tornaram independentes, a exploração do meio ambiente e a inferiorização do negro, por exemplo, continuou a fazer parte da estrutura social brasileira. Então, a quebra de pensamentos que ocorreu na época em relação à abolição da escravatura, né, no sentido legislativo, foi considerada progressista, mas não foi pensado e nem mesmo foram elaboradas políticas que atuassem em prol da igualdade entre indígenas, negros e brancos, ou também em relação à proteção ambiental. Então, a decolonialidade ela surge como uma tentativa de romper com esse ponto de vista do colonizador, casando um pouco também com a ideia de multiculturalismo, que seria essa valorização de várias culturas, várias linguagens que antes eram inferiorizadas e mantidas meio que à margem da sociedade. Então, a partir do momento em que são considerados os conhecimentos desses povos originários, que esses conhecimentos são considerados de forma mais essencial e mais válida, né, no discurso, então o meio ambiente também começa a ganhar seu próprio espaço, como detentor de direitos e como objetivo mais central. Então, relacionando essa questão de decolonialidade como ruptura, né, e já indo para o ecocentrismo ele tenta, enquanto a decolonialidade rompe com esse olhar colonizador apenas, o ecocentrismo tenta romper com os ideais etnocentristas e antropocentristas que colocavam determinados grupos como mais importantes em detrimento de outros, e o homem como centro de tudo. Então, o ecocentrismo ele aparece como uma forma de tentar garantir e firmar o lugar dos direitos da natureza em uma posição mais central no debate. E, nesse sentido, o direito ambiental ele não é reconhecido somente nas legislações, somente na positivação, mas também como um estruturador da sociedade. Então, entender que o direito da natureza é um direito fundamental, não somente nas legislações, mas também nesse sentido de aplicação do conceito de ecocentrismo, faz
a gente colabora, né, para esse olhar mais voltado, mais focal para a questão da natureza. Então, de maneira bem resumida, durante o trabalho, a gente trabalhou esses dois conceitos com o intuito de tornar possível uma maior garantia dos direitos ambientais no plano prático, incentivando uma mudança de olhares, uma mudança de episteme, porque a gente já vê políticas bem formuladas, legislações bem formuladas no que diz respeito aos direitos da natureza. Mas o que importa para a gente aqui é analisar essa questão prática. E a gente acredita que esses dois conceitos, de forma aliada, eles conseguem tornar mais possível, talvez, uma maior aplicação dos direitos já existentes no que diz respeito aos direitos da natureza. Agradeço a todos, eu falei assim, de forma mais rápida mesmo, para explanar uma parte geral do trabalho e também por causa do tempo. Muito obrigado, minha cara Larissa, parabenizo, viu, pela temática. Eu, particularmente, também tenho trabalhado muito com essa questão da decolonialidade e acredito que esses estudos, né, são muito importantes também para nós, né, que fazemos parte da América Latina, do Brasil, e necessitamos, né, de novos olhares. Eu devolvo, então, a palavra agora ao professor Cássio Chay. Maravilha. Com a vez, então, o professor Ricardo Cotrim Chacur, doutorando pela Universidade do Porto, apresentando a pesquisa intitulada Os Desafios para os Refugiados Climáticos na Era da Insustentabilidade. Professor Ricardo, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao UNAMA e Iberojur pela oportunidade de apresentar esse trabalho de investigação. Agradecer também a moderação dos professores Ricardo Maurício e do professor Cássio Chay, né, pela moderação do painel, e dar início aí à minha apresentação. Bom, o problema de investigação, ele decorre do atual contexto histórico, né, marcado por essa perspectiva que nós temos do aumento dos desastres naturais decorrentes das alterações climáticas, e para responder duas perguntas, né, quais são os obstáculos para o reconhecimento dos migrantes climáticos como refugiados no Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, e quais são as perspectivas para a existência de um instrumento normativo de proteção desse migrante climático. Bom, a partir daí, o objeto do trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, busca demonstrar os obstáculos jurídicos para o reconhecimento do migrante climático como refugiado e também as perspectivas jurídicas para a proteção desses migrantes. O trabalho foi estruturado em 3 partes. A primeira traz aí vários dados, né, sobre esse período de insustentabilidade. A segunda parte buscou tratar da questão da definição de refugiado e da problemática, né, dos obstáculos para que o migrante climático seja reconhecido como refugiado. E a terceira parte buscou justamente trazer aí as perspectivas e as possibilidades para a proteção desse contingente de deslocados. Bom, aqui estão alguns dados, como o tempo é curto, eu vou passar por eles, né, mas o aumento da população, o aumento exponencial nesse século, né, a falta de recursos, o aumento da temperatura, né, o desaparecimento de várias espécies, a emissão de gás carbônico feita principalmente por países do G20, né, e as perspectivas aí de você ter por conta desses impactos ambientais, né, a afetação principalmente das populações de maior vulnerabilidade, né? Aproximadamente se estima aí que 3,3 bilhões de pessoas vivem nesses países com alta vulnerabilidade à crise climática. E ainda, segundo a Anistia Internacional, até 2050, entre 50 e 200 milhões de pessoas provavelmente vão se deslocar em razão dessas alterações climáticas. Bom, a partir daí é importante entender o porquê que é tão difícil ampliar o conceito de refugiado para esse migrante climático. Bom, refugiado ele difere do migrante porque o refugiado ele se desloca de maneira forçada, né? E a tutela que protege os refugiados no Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos é a Convenção de Genebra de 51 e o seu protocolo facultativo de 1967. Bom, a definição de refugiado pela Convenção de Genebra de 1951,
ela está no artigo 1º, no ponto A, número 2, e ela encontra aí como definição uma abordagem individualista. Por quê? Porque a condição de refugiado ela é analisada hoje de caso a caso, não de forma coletiva. Então, aí existe um obstáculo para se reconhecer o migrante climático como refugiado, porque esse deslocamento ele envolve uma coletividade, né? Então, não uma análise individualizada. Por essa razão, um dos desafios de se reconhecer o migrante climático como refugiado é justamente por conta da condição estabelecida pela Convenção de Genebra de 51, que coloca como condição que eles sejam perseguidos, né? Mas essa perspectiva individualista onde se analisa caso a caso. Tá? Por essa razão, a Janine McAdam e o Antônio Frutaldo, eles se posicionam que uma expansão dessa definição de refugiado climático se afastaria daquela preconizada pelo direito internacional por meio da Convenção de Genebra de 51, né, justamente porque os eventos climáticos eles atingem um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas de forma indiscriminada e não pontual, né, não individual, que possibilite analisar a situação de cada indivíduo e se ele de fato está sendo perseguido. No mesmo sentido, o Black e o Prior, eles também questionam essa questão de expandir o conceito de refugiado para os migrantes climáticos. O Black fala que não há o deslocamento de pessoas somente em razão de alterações climáticas, e o Michel Prior, ele diz que uma emenda à Convenção de 51, né, seria inviável porque o tratamento ao refugiado ele se dá por meio de uma perspectiva individual e não coletiva. Apesar disso, alguns autores esboçaram definições de refugiados climáticos. O Elhi Naui foi o primeiro deles, depois seguido do Myers, do Betts, da Nishimura. E as convenções, tanto da Organização da Unidade Africana de 1969, como a Declaração de Cartagena de 1984, buscaram estender o conceito, a definição de refugiado, né? Então, na Convenção da Organização da Unidade Africana, ele também inclui, né, que é possível incluir como refugiados aqueles que fogem por acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de origem. E na Declaração de Cartagena, pessoas que tenham fugido porque sua vida, segurança e liberdade, né, estão ameaçadas por outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. Dessa forma, a gente chega em 3 possibilidades, né, para proteger esses migrantes climáticos. A primeira seria a possibilidade de equiparar esse contingente de deslocados climáticos como refugiados. Aí existe um obstáculo político, porque falta vontade dos Estados, e um obstáculo jurídico, porque a definição dada a refugiado, ela encontra essa limitação por conta da perspectiva individualista. A segunda possibilidade seria que os instrumentos dos sistemas regionais influenciassem os instrumentos normativos do sistema global, né? Que também eu acredito que não seja o mais adequado. E a terceira possibilidade, que seria criar um regime próprio para esse contingente de deslocados climáticos. Diante disso, dessas perspectivas, a que me parece mais viável é aquela que veio por meio de uma investigação feita pela Universidade de Limoges, pelos investigadores de lá, que criou um projeto de convenção sobre o Estatuto Internacional dos Deslocados Ambientais. Ele traz uma perspectiva inovadora, né? Ele se inspira nos instrumentos de proteção dos refugiados dado pela Convenção de Genebra de 51, mas supera os obstáculos porque ele não faz a definição desse grupo de deslocados de maneira individualista, mas sim numa perspectiva coletiva, de proteção coletiva, né? E ainda estabelece como princípio norteador a solidariedade, ou seja, né, que deve existir uma responsabilidade compartilhada entre os Estados, as autoridades públicas e atores privados nesse acolhimento e na proteção desse contingente. Propõe ainda a criação de uma agência mundial e procedimentos próprios para análise dessa situação. As considerações finais, diante da condição imposta para a definição e reconhecimento do refugiado, um alargamento do conceito para incluir os migrantes climáticos parece distante da realidade. A melhor alternativa seria a formulação de um regime jurídico próprio, inspirado na Convenção de Genebra de 51.
com mecanismos jurídicos capazes de proteger os migrantes climáticos. A fundamentação ou a justificativa para a necessidade desse novo regime jurídico de proteção repousaria nas fontes materiais do direito internacional público, né, dado o contexto atual histórico, né, na época da Convenção de Genebra de 51, as fontes materiais, né, exigiam, né, essa necessidade de se criar um instrumento normativo protetivo para aquele grupo de pessoas. Hoje a gente tem uma outra situação que também merece a mesma atenção. E dentre as propostas e estudos realizados até o momento, a que melhor se coaduna com esses objetivos é justamente aquela desenvolvida pela Universidade de Limoges. Muito obrigado. Parabéns, professor. Me permito deixar talvez uma sugestão. Em termos de normas internacionais, a luta por um novo conceito que dê abrigo às suas preocupações pode ser um pouco mais difícil, não é impossível. Não obstante, a legislação doméstica brasileira, a Lei 13.447 de 2017, no seu artigo 14, parágrafo 3º, dá um acolhimento, é um guarda-chuva para um chamado visto humanitário. Então, domesticamente, nós temos essa possibilidade que não passa pela mudança de um signo, né, de um novo conceito. Mas talvez pudesse incorporar aí nas suas pesquisas como um ponto dialético a forçar, a constranger que as normas internacionais, os próprios colegas de Limoges, possam também pensar nisso, a contribuição da legislação doméstica para a norma internacional. Parabéns pela pesquisa. Professor Ricardo? Muito obrigado, professor Cássio, pelas considerações. Obrigado, professor Cássio. Parabenizo também ao colega Ricardo Chacu pela também exposição muito instigante. Eu tive até a oportunidade também de orientar recentemente um colega que pesquisa sobre essa questão dos refugiados ambientais. E acredito que seja um tema que ganhará cada vez mais relevo. Mas eu tenho agora a honra de passar a palavra à colega, a eminente colega Daniela Pinheiro, que aqui representa a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que irá apresentar o tema do Tratado entre a União Europeia e o Mercosul, importantes reflexões à luz do direito internacional de direitos humanos e do direito econômico em prol de uma economia sustentável em nível global. Com a palavra, professora pesquisadora Daniela. Obrigada, professor Ricardo, é uma honra estar aqui, né? Agradeço também imensamente ao professor Cássio, né? Enfim, e também registro aqui o agradecimento ao UNAM, né? E também ao Iberojur, né? Pelo fantástico evento que está se realizando. Bom, com relação aqui ao meu tema, né? Enfim, sempre que é dado a palavra ao último, né, da apresentação, a gente sempre fica com o tempo curto, mas em razão disso eu acabei não fazendo a minha apresentação, dado realmente o tempo que é sempre, né, aqui estipulado para o último da apresentação. Mas, basicamente, né, eu venho aqui trazer nesse meu rápido resumo, né, mas já com bibliografia de indicação de pesquisa, enfim, uma questão relativa ao fato, né, que vem se consolidando, né, nos últimos anos, e agora parece que já estamos em via efetiva de celebração, né, que é o tratado entre a União Europeia e o Mercosul, né, que representa para nós todos uma grande conquista, né, não só em nível de prosperidade e desenvolvimento econômico para a nossa região, né, mas, enfim, isso representa, obviamente, o maior acordo entre blocos econômicos, né, que nós já tivemos, enfim, aqui representando dessa relação comercial bilateral, né, as exportações brasileiras para a União Europeia, enfim, segundo dados, estatísticas, nós temos aí quase 100 bilhões, né, de dólares, né, até 2035, enfim, o aumento do produto interno bruto, né, para aqui, segundo o Ministério da Economia, né, enfim, em aproximadamente 87, 88 bilhões nos próximos 15 anos, enfim, então nós estamos falando aí de uma grande conquista, né, não só em nível econômico, de pujança econômica para o Brasil, mas para toda a nossa região aqui do Mercosul, né, e
dentro dessa questão, muito se discute ainda, né, a fragilidade desse acordo, e aí a elaboração, então, a necessária elaboração dessas slide letters, né, que seriam nada mais do que aditivos, né, que seriam feitos a esses tratados, em que, especialmente, o Brasil faria aí o estabelecimento de compromissos adicionados na área ambiental, né, incluindo a questão da conservação e proteção, enfim, da floresta amazônica, né, em observância ao Acordo de Paris e tantos outros tratados em matéria climática que nós temos, né. Sob pena de nós termos, eventualmente, aqui, uma suspensão da tarifa zero, né, e essas cotas com tratamento privilegiado que se dão, então, né, por formalização e assinatura desse tratado, né. Essa é uma queda de braço dura que nós estamos enfrentando, né, é claro que para os países do Mercosul, né, isso é uma clara visão protecionista, né, desses países membros da União Europeia, né, sobretudo Holanda, Áustria e França, né, e, por outro lado, também nós temos aí, de certo modo, alguns países da Europa, e não só esse, mas notadamente esses, né, entendendo que, né, de uma certa forma, você vai ter, sim, a restrição, né, à produção desses produtos no âmbito da União Europeia, na medida em que o Brasil, com essa facilitação tarifária, né, nós vamos ter aqui um alargamento dessa produção e desse consumo, né, no mercado comum europeu, né? Enfim, e aí, sob esse argumento da sustentabilidade, né, que vem a questão da queda de braço aí entre grandes empresários europeus e os brasileiros, né? Eu tentei aqui, né, dentro dessa visão ampla, né, que eu trabalhei no artigo, enfim, eu vou trabalhar melhor no resumo, e agora eu vou trabalhar melhor no artigo, tentar entender um pouco a questão sobre o âmbito das organizações internacionais, sobre a Carta da ONU, né? E a gente não pode esquecer que dentro desse acordo econômico, a gente tem sempre que ressaltar aí a questão da igualdade soberana, né, que é conferida lá no artigo 2º da Carta da ONU, né, em que a gente tem, sim, esse dinamismo das relações, né, internacionais, inclusive em nível econômico, e nós sempre temos que preservar essa igualdade soberana, sobretudo aqui nessas relações comerciais, né. E é fato que se por um lado nós precisamos sim, né, cumprir as regras do Acordo de Paris, enfim, e as metas aqui, enfim, chegarmos efetivamente a um nível, né, de carbono zero, né. Por outro lado também, talvez essa não seria a melhor forma, né, de nós tratarmos de um tema tão relevante, né, na medida em que, por exemplo, recentemente a própria Europa, né, já voltou a admitir a produção de carros, né, com base em combustíveis fósseis, né, enfim, houve aqui uma mudança, né, no último mês, se não me engano, né, houve já uma mudança de pensamento nesse sentido, enfim. Então, nós temos que ter aqui, para um tema tão relevante, né, não só uma questão com essa magnitude sendo tratada no âmbito de um acordo comercial, né, mas, sobretudo, no âmbito das organizações internacionais, né, até, né, por essa consolidação, né, desse princípio que é tão importante, né, que é a soberania entre os países no âmbito dessas relações comerciais, né. Então, eu procuro, né, colocar, enfim, sustentar que esses temas que são tão sensíveis para a humanidade, né, eles são importantes, sim, que sejam analisados em acordos comerciais, né, dessa magnitude, né, e tantos outros, mas também, sobretudo, no modelo de governança em nível global, né. Eu acompanhei rapidamente a exposição do professor Ricardo, ele também falou nessa questão da governança, né, global, enfim, porque na medida em que nós temos aqui, especialmente ONU, OMC, né, OIT, enfim, tratando desses temas que são considerados de relevância absoluta, né, nós certamente teremos a facilitação, né, dessas relações comerciais, não só entre países, mas também entre blocos econômicos, né? Mas sabemos também da dificuldade que a ONU, enfim, e os organismos da ONU, eles possuem no âmbito da OMC, né, para tratar de determinadas temáticas que são relevantes, né, que são bastante relevantes, né?
Enfim, então, e é dentro dessa questão que eu pretendo agora abordar, né, todo o desenvolvimento, né, de que modo isso poderia ser feito, enfim, né, existem as jurisdições contenciosas, os painéis dentro do OMC, né, que vão punir determinados países por em sanções, né, comerciais por violações de direitos humanos, mas certamente que dentro do âmbito do OMC nós precisamos fortalecer esse mecanismo, né, de discussão, para que possamos, então, no âmbito preventivo, também estabelecer determinadas premissas para que haja, né, essa fluência, né, das relações multilaterais, não só entre países, como em blocos econômicos, né, na medida em que percebemos que as relações comerciais entre blocos econômicos, elas vêm se consolidando, né, e parece que vêm se fortalecendo em detrimento das relações em que se façam apenas entre países, né. Enfim, então, basicamente, eu gostaria de tratar, né, essa questão relativa a temas sensíveis, né, que envolvem não só o Brasil ou os países no Mercosul, né, mas que envolvem a humanidade como um todo. Eles são relevantes, sim, que sejam tratados, né, que sejam inseridos em determinados tratados, enfim, acordos econômicos, mas, sobretudo, né, que eles sejam idealizados, que sejam aqui tutelados em nível global por um modelo de governança no âmbito das Nações Unidas. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela Pinheiro. Acredito que a sua exposição, ela, de alguma forma, sintetiza, né, o desenvolvimento, né, do nosso percurso aqui pela tarde. Em seu nome, eu cumprimento também a todos os expositores e as expositoras, agradecendo ao NAMA e à Iberojur pela oportunidade de estar aqui convosco. Quero também me colocar à disposição para continuarmos esse diálogo. Eu vou colocar aqui alguns contatos nossos no chat para os colegas que, porventura, quiserem, enfim, continuar essa interlocução. E, ato contínuo, eu passo a palavra ao professor Cássio Chay para o encerramento desse painel, agradecendo também ao professor pela condução e pela oportunidade de dividir as atividades dessa tarde tão fecunda e enriquecedora. Muito obrigado, meu querido amigo. Me permitam, talvez, dar algumas pequenas contribuições, já que nós avançamos muito no tempo, né? Então, de modo muito breve, sugerir, e vejam, colegas, são sugestões para o aprimoramento da nossa interlocução. Eu gostaria de sugerir para o colega Davi, por exemplo, que pudesse ter um outro olhar quando ele afirma da impossibilidade das questões de previsibilidade em uma sociedade de risco. Exatamente porque o planejamento, o diagnóstico, a métrica, as metodologias, elas nos possibilitam, né, a adoção de estratégias no plano, da perspectiva da planificação, é que provavelmente nos posicionarmos na sociedade de risco não seja algo impossível. A coleta de dados é trabalhosa, muitas vezes ela é frágil, e, não obstante, a arquitetura metodológica permite que nós possamos, mesmo na dialética de Urich-Becker, rever as escolhas e as decisões políticas, né? A colega Fabiane, parabéns, Fabiane, não sei se ainda se encontra aqui na sala. Se encontra, Fabiana. Uma sugestão, talvez você pudesse enriquecer o debate nessa era em que a desinformação e a fake news passa também por uma questão de legislação, e quem sabe incorpora na sua discussão, já que tem um padrão ético aí como questão de fundo, né, os princípios de accountability, de due diligence. Né? Você poderia dialogar, inclusive, com os princípios da OCDE sobre um padrão de integridade para essas plataformas privadas. E, do aspecto da plataforma pública, fazer um recorte com a LGPD. Mas são apenas aqui sugestões para enriquecer ou para essa pesquisa ou para uma próxima. Eu diria até que fiquei muito feliz aqui, honrado com essa oportunidade de interlocução, porque houve um agrupamento
de vários trabalhos que foram apresentados para distintos GTs. Fiz um convite que eu deixei no chat para quem tiver interesse. Nós temos uma chamada aberta para um dossiê especial Qualis A1 da Faculdade de Direito de Vitória, nessa perspectiva de geopolítica, direitos fundamentais, sustentabilidade, aplicação de inteligência artificial. Então, o recorte temático é bastante amplo, dando abrigo a praticamente todas as pesquisas que foram aqui apresentadas. Eu devolvo a palavra ao meu amigo e irmão Ricardo, parabenizando o professor Ricardo também pela condução dos trabalhos, agradecendo ao NAMA, ao Iberuju, ao colega Jefferson Bacelar, ao colega Frederico Oliveira, que não pôde estar conosco nessa tarde. Professor Ricardo. Muito obrigado, professor Cássio Chay, uma referência na área acadêmica para todos nós, e agradeço também pelo compartilhamento dessa oportunidade de publicação. E acredito que suas valiosas contribuições, né, serão incorporadas por todos os colegas aqui presentes. Eu também faço as vezes do professor Cássio e cumprimento também o professor Frederico, o professor Jefferson, todos os demais integrantes da UNAM, bem como do Iberuju. Eu, então, declaro, né, encerrados os trabalhos. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas.